ele abandonou, né? Inclusive. É isso aí. Certo. Magal, comecei falando um pouco sobre as críticas, né? Mas uma outra característica que é bastante lembrada quando falamos sobre psicanálise é essa parte de remeter à infância, né? Inclusive, como mencionei, o Piaget criticava isso, né? Falava que era reducionismo você reduzir o adulto à criança, a história da criança, né? Você consegue explicar um pouquinho pra gente essa parte dos conceitos, né, de Freud, né? Principalmente a questão do complexo de Édipo, né, que é o mais conhecido, pra gente ter uma noção melhor de como que funciona isso e depois entrarmos em outros detalhes também. Sim. O Freud acreditava num que ele chamou posteriormente de um desenvolvimento infantil psicossexual, ele dizia. Ele acreditava que a criança ia perpassando por fases em que, veja, a alma, psique significa alma, né, em grego. Então, a psicologia, que é o estudo da mente, é o estudo da alma também. E a mente humana ela vai sendo construída, né? A consciência é uma espécie de ganho. É uma coisa que você vai se tornando consciente à medida que o tempo vai passando, né? E você vai se tornando cada vez mais consciente, até você chegar na sua vida adulta, que é o ponto em que você é mais consciente possível, né? Na infância você tem pouca consciência do que está acontecendo, não é à toa que você não lembra de como é a sua infância. Quando você fica muito velhinho, vai ficando demente, você vai também perdendo consciência das coisas. Então, a consciência é uma espécie de ganho, assim. É uma coisa que nós não tínhamos quando éramos animais, por exemplo. Se você partir de uma perspectiva evolucionista, né? A narrativa do Gênesis é uma narrativa que você pode entender, de certa forma, como um ganho de consciência, né? O momento E o Freud, eu digo isso porque o Freud usava muito esse ferramental judaico-cristão e de mitologia como um todo para explicar, para desenvolver a psicanálise. Se você para pensar a narrativa da queda do homem, quando o homem come, né, aquele fruto da árvore do conhecimento, né, ele está ganhando consciência. Então, é uma espécie de salto. O Freud entendia isso como um salto da animalidade para uma humanidade. Esse é o traço marcante do ser humano. A gente vai ganhando isso, e dá trabalho, e dá muito trabalho, né? E esse processo de desenvolvimento psicossexual é o processo de uma organização do nosso aparelho psíquico até chegarmos num ponto de estarmos conscientes do que está acontecendo. Pois bem, e a criança vai passando por fases em que ela vai concentrando a energia psíquica dela em determinadas partes do corpo. E ele chamava isso de fases do desenvolvimento psicossexual. A primeira fase é a chamada fase oral, que é quando o principal instrumento de prazer de uma criança de contato com o mundo é a boca, e a criança usa a boca para descobrir o mundo, ela enfia tudo na boca, de fato é assim mesmo, né? Bebês fazem isso mesmo, né? Ele tem contato com o mundo através da mucosa bucal. E aí depois o Freud vai pensar em outras fases, né? Ele vai acreditar que existe uma fase anal do desenvolvimento que vem depois da fase oral. E aí, bom, o que é que isso quer dizer? Aí quem quiser pode dar uma pesquisada o que isso quer dizer, né? Depois vai ter uma fase fálica, em que essa é a fase que marca o complexo de Édipo, em que a criança tem um enfoque nessa figura do falo. Depois uma fase de latência, que é uma fase em que não há concentração de energia psíquica em nenhuma parte do corpo. Em seguida, uma fase genital, que é onde nós estamos hoje, segundo Freud. E isso vai passando assim de 0 a 2 anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 7 anos, de 7 a 10 anos, e depois da adolescência para frente é a fase genital. E o que essa fase fálica em que eu citei, o ponto marcante dela seria esse evento que o Freud teorizou, que é um evento universal. Vocês percebem que ele está usando um discurso científico, mas isso é fundamentalmente mítico e religioso, né? Ele está descrevendo uma espécie de evento fundante da vida humana, que seria Sim. o evento do Édipo, né? Uhum. Que na verdade, né, não pode ser testado. E essa é uma das grandes críticas, né, do Glaucio e Michael, da psicanálise. Você pode até observar hipóteses, você pode até observar, né, fatos e criar hipóteses, mas é difícil você testar as coisas. Então, é ciência ou não é? Difícil dar essa resposta, né? Certamente não é. Eu costumo pensar que não é o tipo de ciência como são outras ciências, né? Eu não costumo chamar de ciência, na verdade, eu chamo de uma área do conhecimento humano, a psicanálise. Mas, assim, se é ciência ou não, já é uma questão mais polêmica, né? Porque não pode ser testado. O próprio Freud tinha consciência disso, que ele falava, olha, enquanto eu fizer observações clínicas, eu vou continuar descrevendo, mesmo sabendo que ele não poderia testá-las.
Bom, e aí ele acreditava numa espécie de mito fundador que ele chamava de complexo de Édipo, que é uma fase em que a criança toma consciência, olha só, nesse processo de construção da consciência que eu citei, de que existe um falo, que é um objeto, né, que a forma mais arcaica e concreta de você entender é que um órgão genital masculino, mas o falo é qualquer expressão de poder, qualquer expressão de qualquer coisa que se expressa no mundo assim, de forma é, orgulhosa, soberba e grandiosa, né? Isso é um falo, sabe? E o Freud acreditava que isso exerce uma fascinação no ser humano. Assim. Na verdade, isso só me traduz que isso exercia uma fascinação no próprio teórico, né? Ele tinha uma fascinação com esses conceitos, né? E aí, enfim, a gente acaba comprando essas, essas teorias freudianas, né? Bom, mas é isso. E ele acreditava que o momento da descoberta que existe esse objeto era um ponto mais marcante da infância, né? E ele ia definir que tipo de estrutura você se articula. Se você vai ser doido ou não, se você vai ser neurótico ou não, se você vai ser perverso ou não. Tudo depende da forma como o sujeito vai lidar com esse momento de iluminação, assim, que é a descoberta da existência do falo, sabe? Certo.